Neste vídeo você vai aprender como agir em casos de ofensas nos marketplaces. A ofensa, ela tem um problema muito grave, que é quando ela é feita publicamente, ela pode influenciar nas suas vendas. E isso pode ser, infelizmente, irreversível. Eu processei uma compradora que ela me chamou de desonesta. Na época, eu nem sei por que ela falou isso, acho que é porque ela tinha desistido da compra e eu dei uma qualificação neutra para ela. Eu já tinha feito pacote, alguns cancelamentos atrapalham a gente, né? Eu dei uma qualificação neutra, eu não coloquei qualificação negativa, porque ela estava no direito dela de desfazer a compra, deixei o neutro e aí ela começou a me ofender. E ela disse que ela desistiu da compra porque eu era uma vendedora desonesta. Nisso, ela começou com mais ofensas e eu falei para ela, olha, eu vou pedir para você se retratar, eu não sou uma pessoa desonesta. O que aconteceu foi que a senhora desistiu da compra, eu já tinha feito a impressão da nota, eu já tinha feito o pacote e eu não estou no meu direito de dar uma qualificação neutra para a senhora. E ela não se conformou e continuou afirmando que eu era uma pessoa desonesta, que meus preços eram muito mais altos que o normal, que nem era verdade. Meu preço nem era o mais alto do site, era um produto de catálogo, estava abaixo do preço de catálogo, e ela resolveu continuar com isso. E eu falei para ela, olha, se a senhora não se retratar, eu vou entrar com uma ação judicial. Aí ela respondeu assim, nos vemos no tribunal. Aí, pra quê, né? Pra quê? Eu falei, não, agora eu vou entrar com essa ação. Eu acredito que essa compradora, ela perdeu, tá, a ação. Eu acredito que essa compradora não vai ofender mais nenhum vendedor dentro do site. Então, como que você vai saber como agir nesses casos, né? Em primeiro lugar, você vai precisar saber quais são os seus direitos. É importante saber a diferença entre calúnia, injúria e difamação e como você deve agir em cada caso. Tem algumas perguntas frequentes que eu gostaria de comentar primeiro. A primeira delas é: o ofensor pode ser punido criminalmente pelas ofensas? Sim. Há crimes em que a lei protege a honra e imagem da pessoa ofendida, que é o caso de injúria, difamação e calúnia. Fazer boletim de ocorrência basta para a punição criminal ocorrer? Não. Você vai ter que ajuizar uma ação, que é a chamada de queixa-crime, e isso pode ser feito nos juizados especiais sem necessidade de contratação de profissionais. Posso receber uma indenização nos casos de calúnia, injúria ou difamação? Sim, você pode ter a indenização por danos morais ou materiais que são fixadas tanto na justiça criminal quanto na civil. O que é difamar? É atribuir um fato negativo que não seja crime. É imputação de ato ofensivo à reputação de alguém. Injuriar é atribuir palavras ou qualidades negativas, é xingar mesmo, tá? Qualquer ofensa à dignidade de alguém. Caluniar é dizer de forma mentirosa que alguém cometeu crime. Para a ocorrência do crime de calúnia, é essencial que haja atribuição falsa de crime. Então, vamos ver em detalhes cada um deles. Difamação. Imputar um fato a alguém que ofenda a sua honra objetiva, ou seja, a sua reputação, e não a sua honra subjetiva, ou seja, a sua autoestima. Por isso, as empresas podem ser vítimas do crime de difamação também. Importante, o fato pode ser verdadeiro ou falso, tanto faz. Então, não interessa se o que a pessoa está falando é uma verdade, ela não pode falar isso sobre você. Exemplo, o cliente fala que sua empresa não paga as contas e é devedora. Mesmo que seja verdade, o cliente não tem direito à difamação. Injúria. A injúria é um xingamento. Não importa se é verdadeiro ou falso, atingiu a honra subjetiva, ou seja, atingiu a autoestima da pessoa. No crime de injúria, não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa. Então, ela pode falar só para você, e isso é crime também. Importante, se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idoso ou deficiente, o crime será chamado de injúria discriminatória e a pena pode aumentar. Isso a gente vê no artigo 140, parágrafo 3 do Código Penal. Bom, um exemplo de injúria. O comprador chama o vendedor de ladrão, desonesto ou imbecil. Calúnia. Caluniar alguém é justamente imputar falsamente um fato definido como crime. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa a imputação, a divulga. Então, não é só quem fez.
Se você propagar isso, você também está cometendo crime. Caso alguém seja acusado de calúnia e puder apresentar provas de que o fato criminoso narrado é verdadeiro, é possível que se defenda judicialmente em processo criminal por meio de um incidente processual chamado exceção de verdade. Exemplo 1 de calúnia. Isso tem acontecido muito, infelizmente, no Mercado Livre. O comprador acusa o vendedor de vender um produto falsificado quando o produto é original. Isso, gente, para a reputação é horrível, porque normalmente ele deixa numa área pública onde outros compradores vão ver, né? E eles começam a achar que você realmente vende um produto falsificado. O crime de venda de produto falso como original está no artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços. Então é uma coisa bem grave, pessoal, não deixem isso passar, principalmente se estiver no local público, porque isso pode desestruturar sua empresa para sempre. Exemplo 2 de calúnia também está ocorrendo no Mercado Livre, já aconteceu comigo, inclusive. O comprador diz que o vendedor logou na conta dele e fez a compra. Isso uma compradora tentou fazer comigo. Ela comprou um produto, o mesmo produto meu e do meu concorrente. E ela abriu uma reclamação dizendo que ela não tinha comprado de mim, que tinha comprado só dele. Aí ela falou em alto bom tom que eu tinha entrado na conta dela, colocado o meu produto no carrinho dela e ela pagou sem ver. Né? Quer dizer, um absurdo uma situação dessa. Como que eu vou entrar na conta da mulher, né? Nesse caso, o artigo do Código Penal é 154A. Ele descreve o delito de invasão de dispositivo informático. O crime consiste no ato de invadir computador ou dispositivo semelhante de outra pessoa, modificar ou apagar informações ou ter acesso a dados privados no intuito de obter vantagem, causando prejuízo aos proprietários, né? No caso, ela citou isso, que eu tinha entrado na conta dela, coloquei meu produto lá e ela teve prejuízo porque ela gastou um valor a mais que ela não desejava. O que o vendedor pode fazer se ele sofrer injúria, calúnia ou difamação? Em primeiro lugar, ele pode enviar para o comprador uma solicitação de retratação ou uma notificação extrajudicial nas mensagens da compra, no corpo da reclamação que já está aberta ou na resposta da pergunta. Porque, infelizmente, muitas vezes o comprador faz isso lá naquele campo de perguntas e respostas que fica junto ao anúncio. Isso é complicado porque todo mundo vê. Então, é uma situação que a gente deve evitar e, se for possível remediar, a gente tem que fazer. Você pode também registrar um boletim de ocorrência, né? Ou entrar após medidas legais. Pode processar a pessoa por ter feito isso. Porque no caso da sessão de perguntas e respostas, você consegue até apagar essa pergunta para que os outros compradores não vejam. Mas no caso dele ter deixado como uma opinião, não tem como. Ela vai ficar lá visível para todos. Vale a pena tomar as medidas necessárias? Sim. Eu acho que, no mínimo, a gente está educando esse ofensor. A pessoa tem que entender que a internet não é terra sem lei. Então, eu acredito que se todos os vendedores passassem a tomar providências, ocorreriam menos situações assim. Algumas acusações podem prejudicar a sua loja para sempre, especialmente quando o ofensor divulga a ofensa. Olha, tem comprador que divulga em rede social, que deixa na opinião do site. Olha, tem umas coisas que eles fazem que são absurdas e a sua loja ela fica prejudicada para sempre. Porque a pessoa que lê aquilo, ela vai achar que é verdade. O que os marketplaces poderiam fazer para ajudar o vendedor? Em primeiro lugar, eles deveriam estipular algum tipo de punição para quando o comprador faz isso. Segundo lugar, não permitir opiniões e qualificações difamatórias. Hoje a gente consegue até usar o atendimento telefônico, ou o chat, ou o e-mail e pedir para que retirem. Só que nem sempre está sendo retirado. Quando fica lá é um problema. Outra coisa importante é tirar opções de reclamação que possam incorrer em crime. Um exemplo aqui, retirar a opção é uma imitação da marca que vemos no Mercado Livre, porque tem muitos compradores que eles estão usando essa opção sem verificar se realmente o produto é falsificado ou não, simplesmente porque ele achou que ele vai lá e coloca uma imitação da marca.
né? Isso não pode. E ele ainda deixa lá na questão das opiniões, às vezes coloca de novo na sessão de perguntas e respostas, né? Depois da compra ele vai lá, ele faz de propósito para que todo mundo veja. Então a ideia desse vídeo era mostrar para vocês que vocês podem e devem se defender dessas situações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.